Bom dia para todos. Entendi. Dia que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos fortifique e nos abençoe nessa manhã de hoje. Essa manhã, início de outono aqui para nós, início da primavera no Brasil. Nova estação, época de renovação. E o nosso tema de hoje, a gente colocou acordes da evolução, mas a gente gostaria mesmo de colocar alguns acordes da evolução, porque são muitos. E a gente vai trazer aqui, em alguns minutos, alguns acordes. É como se a gente estivesse apresentando aí a melodia da evolução e a gente vai mostrar algumas notinhas no violão aí, como é que toca, então, alguns acordes. E eu vou mudar isso aqui para a gente conseguir ver melhor. Deixa eu ver se está dando para ver aqui. Está dando, né? Uhum. Está dando para ler acordes da evolução? Aqui assim. Daqui eu tô vendo. Ah, então tá. E quem não vê, a gente usa aí a imaginação para poder imaginar, porque a gente vai repetir o que nós vamos escrever algumas coisinhas, mas evolução. Essa notícia da evolução, ela já nasce já na Bíblia. Nos 5 primeiros livros de Moisés, eu até acho uma coincidência, o Pentateuco Mosaico, a gente fala no Pentateuco Kardeciano, que também são 5 livros, né? Mas o primeiro dos livros de Moisés é a Gênese, e logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, versículo 1 e 2, na verdade, já trata do tema evolução, porque Moisés registra assim: no princípio, Deus criou os céus, céus no plural, e a terra. Abre parênteses, tudo que a gente não vê, os céus ou os planos espirituais em volta da terra, e a Terra, focando aqui na evolução do nosso planeta. Deus criou os céus e a Terra. E havia uma escuridão sobre a face do abismo onde pairava o Espírito de Deus. E Deus então disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Estava então ali lançado o que seria a jornada evolutiva, saindo aí da escuridão. A gente vai ver aqui algumas saindo aí da escuridão no processo de crescimento para a luz. Quando Deus falou, faça-se a luz, não é que a luz ficou pronta e todo mundo ficou perfeito, grandioso. É um processo de do germe nesse processo de crescimento. Assim como quando se coloca uma semente debaixo da terra, ela tem que ir rasgando a escuridão em busca da luz para mais tarde se tornar aí um, uma árvore com folhas, com flores, mais tarde com frutos. Então é esse processo, mesma coisa, seguindo o exemplo da natureza, né, Paulinha? A gente vê que o diamante ele vai aí sofrendo as limas do lapidário para que ele brilhe mais. Então, nesse processo de crescimento, pelo nosso Criador, a inteligência suprema, a esse processo de vencer a nós mesmos ou vencer o processo de aprimoramento, de integração, de assimilação das verdades, até que a gente chegue lá no futuro, na luz. Então, esse aí é o primeiro acorde, a primeira nota vem lá no início da Bíblia, no Gênesis, como nós dizemos, no capítulo 1. Mas aí tem uma pergunta para vocês. Por que que Deus não fez o homem e tudo já perfeito? Alguém já pensou assim? Já pensou, Fernando? Por que que Deus não fez já isso tudo perfeito? Por que que a gente tem que sair, né, como a semente, vencer a escuridão e sair e tomar às vezes um sol forte e ir nessa luta? Por que que ele não fez isso? Para cada um aprender, amadurecer,
entender os ensinamentos, acho que cada um no seu tempo, talvez. Sim, sim. É por aí. Mas a resposta que eu vi, eu achei muito interessante. Ele não fez porque ele não quis. Porque sendo a inteligência suprema, a perfeição de todos, um expositor espírita diz que ele não fez porque ele não quis. Mas aí ele acrescenta uma coisa interessante. Se fôssemos perfeitos, no nosso dicionário não existiria. Estou tentando ver se vai aparecer. Ah, ali dá. Não apareceria, por exemplo, a perseverança, a vitória, a que mais? A vitória, o valor do esforço, né? E, consequentemente, a conquista da fortaleza. Então, aqui fica mais ou menos explicado porque a gente não conheceria vitória, não haveria necessidade de vitória, não haveria necessidade de perseverar numa luta para o nosso aprimoramento e a gente não iríamos conquistar a fortaleza para podermos cocriar e nos aproximar cada vez mais do Criador. Então, fica mais ou menos aí explicado isso. Vamos seguindo aqui, porque esse tema era para o mês que vem, mas a gente mudou. Nesse processo de escuridão para a luz, esse processo ele vai enganjado aí na melodia da evolução, num acorde de dois termos, que é o que forma tudo que existe no universo. Vou colocar aqui, é o espírito, e o outro é a matéria. Dentro do acorde da evolução, seguem esses dois elementos aí juntos no processo evolutivo todo o tempo, espírito e matéria. O que é o espírito? Pergunta 23 do Livro dos Espíritos. A gente vai trabalhar bastante o Livro dos Espíritos hoje. Paulinha que pediu. Não. 23. O que é o espírito? Alguém aí da internet? Alguém ainda respondeu lá, ó. O espírito, ele é o princípio inteligente do universo. Então, aqui, ele é o princípio inteligente do universo. E nesse processo, igual a gente fez aqui, escuridão para a luz, o princípio inteligente, ele é criado. Aqui nós vamos ter a ignorância e a simplicidade. Simplicidade no início de, assim, bem elementar, que seria o espírito, né? E no processo evolutivo, isso aqui a gente pode tirar aqui essas conquistas aqui que a gente tem na evolução, no grau mais evolutivo, nós teríamos aqui que seria o exemplo nosso, que é o maior modelo para nós todos de evolução. Jesus seria o espírito puro. Então, é uma outra forma de ver, um outro acordezinho aí de representar a mesma nota, mas o espírito, na sua simplicidade, na sua ignorância, ele vai evoluir até que um dia ele se torne um espírito puro. No seu processo evolutivo, ele então vai utilizar aqui da matéria. Ele é o princípio inteligente. O que que a gente entende ao olhar aqui? Que ele vai evoluir sempre. Ao passo que a matéria já é uma outra lei, por isso que são dois elementos. A matéria já trabalha com a lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então aqui fica, vai sempre, vai evoluindo, mas vai evoluindo sempre com os mesmos elementos. O espírito utiliza da matéria para a sua evolução, de forma que no início, se a gente vê aí alguns livros espíritas,
passados no umbral, a gente vai ver que onde existem espíritos mais relutantes ao progresso, mais rudes, mais ignorantes, a matéria em volta vai ser também mais rude, mais pobre, mais escura, mais ignorante. Ao passo que o espírito, num grau mais evolutivo, na evolução, a matéria também vai ser mais sutil, de maneira que em alguns mundos, alguns locais, esferas mais evoluídas, as flores não murcham, elas florescem e ficam florescidas pela sustentação da energia que ali se encontra. E assim também o tratamento entre as pessoas ele é de um nível altíssimo. Eu estou me referindo a um livro mediúnico que foi escrito há muitos anos atrás, eu não lembro o nome agora, mas eu posso dar mais tarde. Esse grupo, em desdobramento, foi convidado a ir nesse lugar. E eles chegaram lá e viram os espíritos de luz, mas esses espíritos de luz não deixaram esses visitantes se constrangerem por eles serem inferiores. Eles falaram que em momento algum eles se sentiram assim por baixo ou abaixo. Eles não deixam isso acontecer. Então a gente vai vendo que a partir do momento que o espírito vai evoluindo, vai ainda assim, ele vai aprimorando também a matéria, que é um processo de transformação. Isso explica, por exemplo, a lei de destruição, que às vezes a gente fala assim, nossa, perdeu a casa, perdeu isso, perdeu aquilo. É, mas isso aí perdeu a matéria, não perdeu o espírito. O espírito ele progride sempre, a matéria vai se transformando. É claro que fica aí o sofrimento, o aprendizado para o espírito, de ter que às vezes começar tudo de novo. Igual muitos de nós, né, Paulinho? Chegamos do Brasil aqui, nos falava igual bebê, aí vai aprimorando, né? É assim. Então a pergunta agora é essa: existe então dois elementos gerais no campo da evolução, nessa jornada em que Deus nos coloca, existem dois elementos gerais do universo, espírito e matéria? É uma pergunta. Do Kardec. Não é minha, não. A pergunta é essa. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Olha, nós afirmamos que no processo evolutivo existem dois elementos gerais, o espírito e a matéria. Então, a pergunta do Kardec é: há então dois elementos, estou tentando achar aqui, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Ele está perguntando, Tudo que tem no universo, a gente está falando aqui, o Wallace, Rani e Luquinha. No processo evolutivo, há dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. Ele está perguntando, há então dois elementos gerais, matéria e espírito? Sim, a resposta é sim. E junto desses dois elementos, nós temos então Deus, que constitui o princípio de tudo. Então aqui é Deus, matéria, é Deus. Vou colocar Deus mais aqui embaixo, porque eu vou usar mais uma coisa ali. Então, é assim, tudo que nós falamos no princípio, que Deus criou o homem, não, criou tudo que existe, o que a gente vê, o que a gente não vê desde o início, nesse processo evolutivo, e os elementos gerais que permitem essa evolução é o espírito e a matéria, que os espíritos chamam de trindade universal. Não sou eu não, tá? É os espíritos. Trindade universal. E um dos meus mentores espirituais, tem muitos, né? Mas não é em espiritual, esse era físico. O Honório Abreu, ele fala que espírita que não sabe isso, ele
preciso estudar um pouquinho mais para ser espírita, porque em cima do Espírito de Deus e da matéria, tudo mais que a gente for estudar no Espiritismo vai se assentar nisso. A Trindade universal. Deus, o Criador, o Espírito, o princípio inteligente, que na sua jornada vai evoluir da escuridão para a luz, ou da ignorância para a pureza, e aí ele utiliza da matéria para isso, sob o comando da inteligência suprema de Deus. Então, isso é chamado de Trindade universal. Pelos Espíritos também, não é por mim, não. Então, ele chama a atenção para isso, para a gente prestar atenção. Se nesses alguns acordes da evolução a gente conseguir assimilar que sim, tudo que tem no universo é espírito, é matéria, e acima dos dois, Deus, a gente já vai ter tido um grande aprendizado aí. Eu sempre bato nessa tecla porque eu tenho que aprender isso também. Ah, bom, vamos lá. Alguma pergunta? Mas os dois, então, vêm do fluido cósmico, não é isso? A matéria vem do fluido cósmico, o espírito não. O espírito, ele é o princípio inteligente. Isso é muito importante, essa divisão. A sua pergunta foi muito importante, que é uma dúvida, por isso que a gente está batendo aqui, porque esse aqui é sujeito à elasticidade, às propriedades do fluido cósmico universal. Esse aqui não. Esse aqui, se ele tiver a Paulinha que está aqui hoje com um certo grau de inteligência e de moral, ela não vai voltar para trás ou vai aparecer uma outra Paulinha diferente. Ela vai sempre evoluir. Esse aqui vem da ignorância para a pureza e utiliza-se da matéria para o seu processo evolutivo, mas a matéria está dentro de outras leis, que é o fluido cósmico universal. Tem o fluido espiritual e o fluido cósmico universal. E tudo que é matéria, tudo que tem no planeta material é no fluido cósmico universal. Então, dizem-se que aqui no espírito a gente vai ver que tem alguns dizeres que a gente já deve ter ouvido que ele dorme e a gente vai só fazer uns acordes aqui, mas a gente não vai entrar aqui muito não. Ele dorme no mineral, você praticamente não percebe o espírito do mineral na pedra. Você olha assim, onde é que tem um espírito aqui, né? Ele dorme. Mas ali, dizem os espíritos, já tem uma atração química. É o jeito que o espírito vai se manifesta ali. Seria como dizer assim, a semente embrionária. Nem começou ainda a gestar, né, ali dentro da terra. Ele dorme no mineral, ele sonha no vegetal, quando entra nesse campo aqui, na sua jornada da escuridão para a luz, ele vai sonhar e ali no vegetal vai fazer uma série de experiências milenares que hoje é automático para a gente. Respiração, alimentação, uma série de coisas que é exercitado aqui. Se a gente fosse exercitar cada momento, eu vou respirar agora. Entrou no estudo, já vai automático, né? Já foi desenvolvido lá atrás. Sonha, ele se agita ah, no animal, aí com instinto e outras características que hoje também a gente faz de forma automatizada, e desperta no homem. Márcio, uma vez a gente teve uma aula no nosso curso de Aham. nosso curso de inglês, e eles falam que eles não chamam de espírito, chamam de mônada, né? Como se fosse uma mônada, eles não chamam de espírito, falam que a gente uma mônada que passa pelo mineral, vegetal, animal, aí depois vem. Sim, sim. Eu não sei o que significa, assim, eu não lembro direito o que significa a mônada, como se fosse o bebezinho, o espírito, assim. Que nem chega a ter. Eu não peguei essa forma porque o espírito não tem forma, mas eu não sei explicar, não. Eu só sei que são esses
é um processo porque eu falei que até como eu falei antes, o Oscar não estavam aqui, A gente tá a com gente está mais. trazendo alguns acordes, né? Ah, então tá bom. Então, a gente está trazendo alguns acordes, alguma ideia da evolução, mas a gente não está aprofundando. Eu sei que essas mônadas celestes, que elas vêm, elas trabalham, e a gente vai trazer alguma coisinha mais aqui na frente, para poder mostrar, mas aqui, não se tratando particularmente da mônada, só dizendo que o espírito, nesse processo evolutivo, o princípio espiritual, ou o princípio inteligente, ele dorme no mineral, sonha no vegetal e desperta no animal, nesse processo aí de milhares e milhares de tempo, né? Bom, deixa eu ver aqui agora. E aí, nesse aspecto, a pergunta 540 do Livro dos Espíritos vai dizer que tudo se encadeia na natureza, do átomo primitivo, que seria um elemento básico aqui, né, do átomo primitivo, ao arcanjo, de forma que o arcanjo um dia foi átomo, né? Então, ah, A mônada deve ser o átomo primitivo, o primeiro. eu acredito que sim, mas então aqui a gente vai ter aqui o átomo primitivo, que vai evoluir aqui. Eu vou deixar aqui até se tornar um arcanjo. Então, o que a gente pode aqui já ir dentro desse acorde da evolução, ou dessas notas da evolução, a gente vai ver que a gente vai sair da escuridão, vai para a luz, da ignorância ou da simplicidade para a pureza, do átomo primitivo para o arcanjo. E é esse processo evolutivo. Isso é feito com os elementos, como é que é? Princípios elementares do universo. Vamos ver aqui. Ah, tá, tá, tá. Pergunta 27. Então, elementos gerais. Eu estava querendo buscar essa palavra, que é elementos gerais do universo, que é a matéria e o espírito. Isso é feito dentro da matéria e do espírito. Então, aí seguindo, ok, seguindo aqui na evolução, o átomo primitivo ao arcanjo. Aí na pergunta, podia até colocar as perguntas aqui, eu vou pagar essa parte aqui. Vou colocar as perguntas aqui que a gente viu hoje. Foi a 22, a 23, a 27, a 544 e agora a 166. Então, está estudando o Livro dos Espíritos mesmo aqui agora, hein, hoje. Então, ainda tem a 45 ainda. A gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente está abordando alguns acordes nessas perguntas aí. E a gente trouxe o conceito da Trindade Universal, que eu ainda não tinha falado aqui, quando falo nos elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria, a gente está falando dessa Trindade Universal. A gente não, os Espíritos. E aí a pergunta 166 é essa. Com uma alma que não atingiu a perfeição, porque a gente está saindo da escuridão para a luz, da imperfeição para a perfeição, a alma que encarnou aqui, a Fernanda. Fernanda encarnou aqui, ela evoluiu bastante, ela foi lá no Colinha, aprendeu bastante, modificou a vida dela, mas quando ela chegou lá, ela falou, ainda falta alguma coisinha, Fernanda. O que acontece com elas? A alma que não atingiu, a pergunta 166, Kardec nos ajudando aí a entender a evolução. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida vai acabar de se aprimorar? Como, Fernanda? Voltando. Muito bem, leu a resposta. Experimentando a prova de uma nova existência. Então, a gente vai ver que no processo evolutivo, a gente viu num acorde mais geral
esse aprimoramento do espírito, essa depuração do espírito, mas para que isso aconteça, é preciso que algumas coisas aconteçam. E uma delas, vou colocar aqui, é a reencarnação. Feito o mesmo mundo. Boa pergunta. Nós vamos falar disso aí também. Então, é preciso que haja a reencarnação. Esse processo ele é feito através dessa mutação da matéria, que quando a gente termina o nosso estágio, o nosso momento aqui, ela volta, o espírito vai para a erraticidade, fica lá um tempo, a gente ainda vai falar disso, aí ele retorna aqui, e aí ele vai crescendo, vai aprimorando, e é um processo lento. Alguns espíritos chegam lá, olham para trás e falam assim, não aprendi muito, tem que começar de novo, só que a fila é grande, aí você tem que entrar lá na fila, aí você encarna, aí você não aproveita de novo, aí você chega lá e fala, nossa, eu tenho que voltar. Mas aí falta mais coisas, falta, a fila está maior ainda e você talvez não tenha mérito, aí tem que esperar, tá? E você vai ver pessoas que você ama, lá na frente você está ficando para trás, e aí você pede uma prova mais difícil. Aí você encarna com a prova difícil, aí você reclama porque você está com uma prova difícil. Mas você mesmo que pediu, né? Então, esse aí é o processo. Então, a reencarnação, lei da inteligência suprema, que é Deus, que é o coordenador, não é o coordenador, mas é o arquiteto do universo, do espírito da matéria, ele permite que isso aconteça através da reencarnação. Dentro desse processo, Fernando está falando, isso simples, então já entendi tudo. Mas isso aí, para ser feito, é preciso, dentro desse processo evolutivo, de técnicos espirituais. Então, não cada, mas muitos cidades no plano espiritual, existem os departamentos reencarnatórios, onde técnicos espirituais vão nos assistir no processo reencarnatório. O espírito sempre participa. Se a gente está vendo, nossa, eu fiz, prejudiquei essa pessoa, e olha como é que ela está com uma vida difícil agora, eu preciso encarnar, vai ser ela tem que vir, tem que ser minha irmã, eu atrapalhei muita vida dessa pessoa no passado, e vem como sua irmã, e é uma irmã que é meio implicando com você, claro, porque você atrapalhou ela, então intuitivamente, inconscientemente, ela não acredita em você, que você não consegue explicar. Então aí vem, encarna para poder ir acertando, né? Mas esse processo precisa de técnicos espirituais. E quando eu falo técnicos espirituais aqui, como a gente está falando de alguns acordes, podem ser até os nossos mentores, os técnicos espirituais, alguém que vai vir mais perto, vai nos aconselhar. E normalmente nós seremos a gente vai coparticipar do nosso planejamento reencarnatório, dependendo do nível de débitos que a gente está. Essa reencarnação pode ser compulsória, a gente não tem jeito mais de você adiar essa situação, você tem que vir, né, com essa pessoa do seu lado, porque já é a última chance ali, e às vezes você nem participa, você desencarna, encarna, porque você não tem você não está desperto o suficiente para isso. Mas o que mais acontece normalmente é o processo de persuasão. Vem a equipe espiritual, chama os seus parentes, chama mãe, pai, tia, avô, tudo que for possível ali e planeja com você aquele processo reencarnatório. Então, os técnicos espirituais participam da nossa evolução. A gente não ia fazer sozinho, não. Quem acha que é o bam, 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 não tem jeito. Precisa que alguém, que uma equipe espiritual trabalhe. Às vezes é preciso, como o caso da história do Segismundo, que ele teve amigos espirituais que gostavam muito deles,
tem que vir, tem que preparar o espírito, tem que preparar, achar alguém na família que é mais sensibilizado para poder ajudar e tudo. Não, que você estava falando, me lembrou uma coisa aqui agora. Que às vezes a gente vê. Será que de acordo com a evolução, por exemplo, porque às vezes a gente combina, né? A gente tem um combinado lá, ele também não lembra, mas existe aquele combinado, a gente vai seguindo. E aí a gente já aprendeu também que às vezes, durante a sua jornada, pode ser que eles te chamem lá em sonho e falem assim, olha, Sim. vamos precisar dar uma ajustada aqui, porque, enfim, precisa entrar alguém ou precisa, né? E isso, será que vai de acordo com a sua evolução ou vai de acordo realmente com a necessidade, às vezes nem tanto sua, mas de alguém? Ou Eu, tem alguma assim. qual é a pergunta novamente? Se é de acordo. Esse processo, né? Pode ser de acordo com a evolução daquela família ou daquele casal, por exemplo, ou pode ser só também uma necessidade que apareceu e eles precisam encaixar ali. O objetivo da encarnação ou da reencarnação é sempre o progresso do espírito. Então, visando o progresso do espírito, vamos supor, por exemplo, está no seu caminho, mas aí uma pessoa vem um cobrador de fora e aquele está dificultando você a viver a sua vida normalmente, aí, de repente, se os espíritos, o espírito também fala, olha, se ele nascer como filho dela ou como filha dela, ele vai parar de persegui-la e ela vai conseguir ajudar, né? Aí pode ser que seja. Igual o Divaldo, tinha um espírito que o perseguia por décadas e não parava de perseguir. E falava, eu te conheço, não adianta você ser fingido agora que você tá bonzinho aí, mas eu sei quem que você é. Atacava ele de todo jeito. Aí um dia ele chegou na mansão do caminho, tinha um lambo de criança na porta. Aí ele pegou aquela criança e foi entrando para dentro. Aí esse verdugo que o perseguia olhou para ele e falou assim: Você vai cuidar disso aí? Falou para ele. Ele falou: Não, ele é um filho, criatura de Deus, igual qualquer outro. Aí ele falou assim: Então eu vou parar de perseguir, porque essa é minha mãe. Então, coisas desse gênero. Mas sempre acontece com a ajuda de técnicos espirituais que vão planejando, às vezes por semana, tanto no bem aqui no caso no bem, mas às vezes tramas e perseguições também são feitos. Tudo tem um planejamento. A participação dos espíritos na nossa vida, como diz os espíritos, ela é muito maior do que a gente imagina. Eles estão sempre nos envolvendo. Técnicas espirituais nos ajudam em nossa evolução. A evolução também, ela acontece no plano físico, no plano físico e na erraticidade. Essa pergunta da Anani, a espiritualidade, ela tem plano A, B, C, sabe? Alfabeto. Vocês têm uma programação, mas se tiver uma coisa assim que já é uma prova, pode ser, ele já tem plano B, o C, tudo organizado, sabe? Então, é assim, nada é por acaso, eles ficam complexo. Eu li, não lembro também o livro, mas tem aquela programação. Se alguma coisa aconteceu, eles fazem tudo para voltar, mesmo utilizando de outras pessoas, porque já estava previsto alguma coisa. É igual Kardec. Kardec, se ele não cumprisse, teria o Leon Denis. Se o Leon Denis não cumprisse, tinha outro. Entendeu? Então, tudo programadozinho. O bom é quando dá tudo certo, e não dá tanto trabalho. É verdade. Eu acompanhei uma pessoa muito querida aqui, que ela tinha que ficar aqui nos Estados Unidos, e a gente sabia que a pessoa tinha que ficar aqui nos Estados Unidos, ela cismou de que ela ia para o Brasil, que ela tinha que ir para o Brasil, que não sei o que, não foi, passou um perrengue danado no Brasil, voltou para cá e veio desencarnar aqui. Né? Assim, e como eu estava acompanhando, e foi uma pessoa próxima da família, então eu observei indo, falando, o que essa pessoa está indo, né? Não, assim, aí a pessoa foi, ficou lá, sofreu, passou pelas dificuldades, acabou tendo que voltar para cá e voltou. É como se desviasse do caminho e depois voltasse, né? Às vezes acontece. E uma outra coisa dentro da pergunta que o Wallace fez ali, é
nesse processo evolutivo, a gente fala, acontece no plano físico, acontece no plano espiritual. A pessoa pode estudar anos lá antes de encarnar aqui, se preparando para poder vir com a dificuldade, aqui também no plano físico, e também no intercâmbio, o intercâmbio com os mundos. Então, esse processo do intercâmbio, Jesus foi lido aqui hoje no início, não foi? Há muitas moradas na casa do Pai? Há muitas moradas na casa do Pai. Então, tem esse intercâmbio aqui, em que o Espírito ele vai ser ajudado. Vamos ver, olha, que nós temos, vocês já ouviram falar nas civilizações mortas? Na Cordilheira dos Andes, no Peru, no Egito. Eles olham assim e falam que teve um, um povo muito inteligente aqui e de repente desapareceu. Não é que desapareceu, voltou para casa, né? Que vieram aqui, ajudaram aqui. E vocês já ouviram falar de uma pessoa muito conhecida e amada no nosso país chamado Jesus Cristo? Ele veio, ele já estava no mundo puro, encarnou na Terra para nos ajudar. Então há todo um intercâmbio desse processo evolutivo. Esse plano, dentro do acorde da evolução, Deus deseja que a gente vá da escuridão para a luz, da ignorância, da simplicidade para a pureza, da impureza para a pureza, impureza aqui no sentido de não estar só latente, do átomo primitivo ao arcanjo. Mas nesse processo, eles oferecem a reencarnação, mas Deus não fala assim, vai lá e reencarna por aí e vê o que dá. Não. Tem todo um planejamento, técnicos espirituais para que isso seja feito. Acontece nos dois planos e tem esse intercâmbio. Pergunta 45. Lê para nós, Paulinho. Pode ler daí mesmo, só. 45 do Livro dos Espíritos, que é a nossa última pergunta aqui. Se eu acho aqui. É o lugar da primeira parte. A primeira parte. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Isso. Onde estavam os elementos? Né? Onde é que está o elemento que vai permitir a gente evoluir quando a gente precisa? E eles vão dizer que Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem existência nova em novo corpo. isso. Então a gente percebe por essa resposta que existe esse intercâmbio entre nós, entre outros planetas. Tem na história de Alcione, ela vem de Sírios para ajudar aqui. Quiçá nós que estamos aqui já viemos de outros planetas, né? O Chico Xavier veio com todo um grupo já de outras experiências, então há sempre esse intercâmbio também nos ajudando no processo evolutivo. Então, alguma pergunta mais? Então a gente vai vendo e a gente está aqui praticamente repetindo esse tema que a gente já fez aqui, mas já com outros acordes, né? Outras notas, que nesse processo evolutivo a gente vai ah, crescendo sempre e os acordes são feitos através da reencarnação, com ajuda e com o intercâmbio, né? Então, é uma maravilha a gente ver essa perfeição funcionando. E no Evangelho segundo o Espiritismo, já que ninguém tem uma pergunta, já para a gente poder fechar a nossa reflexão do dia, são só alguns acordes, né, gente? Tem muita coisa mais para frente aí. Os Espíritos dizem assim, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos une às vossas existências anteriores e se pudesseis entender a grande multiplicidade das relações que unem os seres uns aos outros para o progresso de todos, admiraríeis ainda muito mais a sabedoria do Criador, a sabedoria de Deus, né? Que vos permite reviver ou renascer para chegarmos até Ele.
Então, essa é o acorde. A evolução é uma maravilha, a gente está engajado nela, e quando a gente começa a compreender, a gente agradece a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, ah, tendo a oportunidade de viver. Então, esse é. Não sei se tem alguma pergunta. Agora eu vou mudar isso aqui para cá um pouquinho. Não estou vendo perguntas no chat. Eu vi 8 comentários. Bom dia. Bom Tá dia. bom, tá bom de ver. Que bom, graças a Deus. Então, esses são os acordes que a gente queria trazer, como nós falamos, alguns acordes. Nós teremos outras oportunidades para ir aprofundando, mas essa cadeia da evolução é um dos princípios espíritas, porque o espiritismo, um dos princípios é acreditar explicar esse processo evolutivo. Talvez o livro mais completo seria o A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, onde ele faz exatamente isso, mostra o caminho da luz desde o início para frente. Que Deus nos ampare e nos abençoe. Não sei como é que está o tempo aí. Tá ótimo. Tá ótimo? Tá Ótimo, ótimo. obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada por essa linda lição que a gente teve hoje. Muitos aprendizados. Então, nós vamos agora nos preparar para o